Fala, galera! Estamos aqui para mais um Revisão 10 estrelas. Gente, eu não tenho nem roupa pro dia de hoje. Você sabe que essa revisão aqui, ela é o que você precisa para golear no dia do Enem, né? Rapaz, se eu falar para você que a galera aqui do Descomplica pegou mais de 900 questões do Enem e separou tópico a tópico para falar para você o que mais cai, o que você precisa estudar. Gente, hoje aqui a gente tem o puro néctar do que cai no Enem, tá? Então, para chamar aqui para o nosso 5º episódio, gente, você que quer saber todos os dribles, táticas, melhores estratégias, hoje isso aqui vai tremer, tá? Por que isso aqui vai tremer hoje? Porque as duas disciplinas que a gente trouxe para o videocast, rapaz, eu não sei se as pessoas têm mais tremedeira, se as pessoas têm mais taquicardia, eu não sei o que acontece, mas a gente vai falar hoje de matemática e física. Eu queria até um barulho de suspense aí, um Hitchcock tocando, porque matemática e física as pessoas precisam muito saber o que mais cai, o que elas precisam estudar. Então a revisão de 10 estrelas para hoje, ela vai ser mais que um videocast, ela vai ser uma cura espiritual para você que precisa de uma indicação do que estudar nessa reta final. E eu não quero ficar jogando spoiler não, gente. Mas, gente, a parceria de hoje, eu tô até nervoso que eu não tinha nem roupa para vir. Ouviram isso? Gente, preparem-se, o dia de hoje está demais. Eu não vou enrolar não, porque eu quero chamar logo os nossos convidados, tá bom? Porque eles vão falar para vocês exatamente o que fazer. Vamos entrar em campo? Vamos embora? Para começar, eu queria chamar ele. Professor, modelo, fitness, certo? Mauro Belmonte. Olá, Mauro. Fala, galera. Vamos nessa. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre matemática, vamos relembrar alguns tópicos aí importantes para vocês e vamos tentar isso da melhor maneira possível. Vamos nessa, Hans. Mas é carioca demais. Vocês sentiram isso, gente? Mas não precisa de 2 segundos para perceber. E ele, né? O arraso em pessoa, a empatia, a pessoa que torna a física algo possível na vida dos nossos alunos. Esse queridíssimo amigo Rafael Vilaça. Oi, Vilaça. Salve, Hansen, meu amigo querido. Tudo bem, gente? Uma honra estar aqui com vocês, gravando esse videocast, da gente unido aí para falar um pouquinho de física, que é o terror de vocês. Eu sei. A matéria que eu mais odiava na minha época de escola. Mas fiquem tranquilos que a gente vai tirar de letra e vai ser um sucesso hoje. Que isso? Gente, vocês já conhecem, esse é o nosso 5º episódio, vocês já estão familiarizados. Eu estou muito feliz aí com a corrente de vocês pra gente nunca mais parar. Obrigado aí por toda a mobilização popular em torno disso. Vocês são demais. E esse é o momento que você pega o seu caderno, pega a sua caneta e começa a anotar. Gente, se você não anotar agora é porque você tá pouco comprometido, hein? A gente vai entrar no nosso primeiro quadro pra gente chegar logo. Olha só, os convidados não sabem como a gente é chique. Não sabem, quer ver? Prepara aí. Ó, e aliás, vocês sabem, né? Quem tá aqui controlando tudo, a tela, o som, é ele. Olha ele ali. Pitágoras. A gente chama ele de Pete. Fala, Pitágoras. Fala, Pete. Tudo bem? Vamos tocar o primeiro? Vamos começar o nosso quadro Mestre da Área. Que isso? Muito chique. Gente, anota isso, pelo amor de Deus. Anota o que vai acontecer agora. Para quem chegou aqui e tá conhecendo o videocast hoje, o Mauro e o Vilaça, eles vão passar os top conteúdos para matemática e física. Ou seja, você que já está estudando com o terço na mão, você que já está no desespero, tem que focar naquilo que mais cai. Não tem jeito, gente. É estatística. Olha aí, é estatística. Foca naquilo que mais cai, é como você vai usar melhor o seu tempo. Vamos começar com o Mauro. Mauro, vamos fazer o seguinte. Primeiro você lança logo os tópicos que as pessoas vão anotar. Você lança os tópicos logo, não precisa nem explicar. Vamos direto da receita. Depois você explica com calma mais ou menos como é que cai cada um. E a gente vai conversando, beleza? Podemos ir? Podemos, vamos nessa. Arrasa, Maurinho. Então, quando a gente fala da matemática, né, a gente tem alguns tópicos que são importantes para vocês e pelo número de questões é recorrente. Então esses tópicos são razão e proporção, geometria plana e espacial, na geometria como um todo aí, funções e conjuntos numéricos. Esses são os tópicos que mais caem pra gente aí. Beleza, passamos por isso. Agora vamos lá. Quando você me diz razões e proporções, o que você quer me dizer? O que eu preciso fazer quando eu sei que isso vai cair? Então,
Primeiramente, a gente precisa entender. Eu posso falar o que é um pouquinho de razão e proporção? Então vamos nessa, vamos conversar um pouquinho sobre elas, vamos entender aí como funciona. Quando a gente fala aí de razão e proporção, né, a gente está trabalhando com razão e proporção, eu vou falar um todo como grandezas proporcionais, porque contando aí em razão e proporção, tá tudo dentro desse mesmo mundo. Então a gente fala de razão. O que é a razão? A razão é uma divisão entre duas coisas. É uma divisão. Então, quando a gente fala de divisão, os alunos eles têm, às vezes, confundem o que é uma razão. Ah, Mauro, mas não é uma fração, não é uma divisão entre duas coisas? Sim, a razão é uma fração. A diferença entre a fração e a razão vai ser o quê? A fração, elas são só dois números. E a razão, a gente vai ter uma unidade de medida. Então, eu vou trabalhar ali, por exemplo, com uma quantidade de habitantes em cima dividido pelo total de habitantes. Então, eu pego uma restrição e coloco ali. E tem outras coisas. A gente pode trabalhar aí com razões de mesma espécie. Eu posso trabalhar com razões de diferentes espécies. Então, a gente utiliza muito na física diferentes espécies. Então, quando a gente fala de razão, por exemplo, você tem a velocidade média. O Vilas pode falar muito bem sobre isso. Você tem o metro por segundo, o quilômetro por hora. Então, a gente trabalha com isso. Na geografia, a gente também tem um tipo de razão que são razões para diferentes espécies. Quando eu falo de diferentes espécies, são essas unidades de medida diferentes, que é a densidade demográfica, né? A gente trabalha com isso, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, tudo isso são razões. É uma divisão entre duas coisas. É isso que a gente vai trabalhar. Qual a diferença entre razão e fração? Nenhuma. É a mesma coisa. Só que uma a gente utiliza a unidade de medida e outra é só número. Só número. Eu peguei um 2 e coloquei ele sobre 5. Beleza. Fração. Agora, se eu estou trabalhando com uma unidade de medida, esse nome muda e vira uma razão. É isso. É a diferença. Tu podia ter falado, peguei um 2 e botei sobre 4, né? Para o resultado da meio. Da meio, né? E a gente ficar mais feliz. Simplificar, né? Tem um 2 sobre 5, as pessoas já meteram a cara da Nazaré, assim, tipo. Que isso, 2? Nossa, achei errado, mano. E a tal da proporção? Então, a proporção, ela vai dar essa continuidade à razão, né? A proporção, na verdade, ela vai ser o quê? Ela vai ser uma igualdade entre razões. Então, eu vou pegar duas razões e vou fazer essa igualdade. Eu vou fazer uma comparação, digamos assim, entre as coisas. Então, eu quero comparar alguma coisa, eu tenho, sei lá, duas pessoas eu vou pegar assim, um total. Nessa sala tem 2 pessoas que usam óculos e 5 pessoas no total. Se eu tenho 4 pessoas que usam óculos aqui, o total seria quanto para isso ser proporcional? Então, a gente faz uma igualdade entre essas razões e transforma isso numa proporção. Aí dentro da proporção, aí você já tem infinitas coisas que podem acontecer ali dentro. Inclusive, dentro da proporção, a gente dá início, né, à famosa regra de 3, né? Que todo mundo fala, quem vai cair daí? Regra de 3. Regra de 3. Todo mundo fala isso, então a proporção ela dá início a isso, né? Porque quando a gente faz essa divisão, a gente tem meios e extremos, faz a multiplicação cruzada e entra nessa regra de 3. Que aí tem infinitas coisas que a gente pode trabalhar dentro de grandezas proporcionais, que é essa parte de razão. Lembro muito de regra de 3. Acho que todo mundo fala de matemática, né? Fala de uma questão, fala regra de 3, é isso aí. Caminhou muito comigo. Mauro, outra coisa. Você falou aí de geometria, certo? Sim. Cara, quantas possibilidades em geometria tem? Se você pudesse dar uma dica assim, a gente abraça quem na geometria plana e espacial? Tem alguma coisa que cai mais ou não? Ou é loteria? Não, como é que é? Tem algumas coisas que costumam cair mais quando a gente fala de geometria plana, né? O Enem ele gosta muito de trabalhar com áreas, tem muitas questões de área, então a gente trabalha muito com essa parte, mas a geometria, né, falando de geometria em si, ela é uma parte na matemática, né, um ramo da matemática muito grande. Então, quando a gente fala de matemática, ela é dividida em ramos, né? Então, dentro desses ramos, você tem aí a aritmética, você tem a álgebra, você tem a geometria. Então, quando eu falo geometria plana e espacial, você está pegando uma parte muito grande. Então, assim, pensando no que mais cai, área em geometria plana, semelhança cai bastante, então quando você faz semelhança ali entre figuras, a gente trabalha bastante. E na parte de espacial, você tem os sólidos geométricos que mais caem, então não tem para onde fugir. Eu tenho que saber ali como funciona esse sólido geométrico. O que são sólidos geométricos? Quando eu trabalho ali com um cone, quando eu trabalho com prisma, quando eu trabalho com cilindro, certo? E ultimamente o Enem ele tem trazido coisas novas pra gente. Então, um exemplo que caiu ano passado foi um tronco que não tinha caído ainda. A gente trabalhou com tronco ano passado, foi a primeira vez. Agora já caiu tronco? Já caiu tronco, mas não do jeito que tinha caído no ano passado. Então, isso ele vem mudando, né? Eu até estava conversando com os meus alunos e eu falei assim, será que um dia eles vão trazer um tronco de cilindro?
Aí todo mundo falou, mano, mas tronco de cilindro existe? Sim, existe. O tronco de cilindro é uma secção ali cortada de ladinho. Ele corta aquilo Tronco ali de ladinho. pirâmide, né? Tronco de pirâmide. Não trouxeram, imagina. Eles não trouxeram o volume do tronco de pirâmide, mas eles já trouxeram pra gente o tronco e você identificar dentro do tronco as figuras geométricas que tem. Então ele juntou uma parte de geometria espacial com uma parte de geometria plana, mas o volume do tronco eles ainda não falaram. E só um parêntese, posso me meter? Claro, à vontade. Para mim, particularmente, essas são as piores questões. Sim. Que faz com que você visualize em 2 dimensões figuras que são de 3 dimensões. Foi a única questão de matemática que eu errei no passado. Então, é difícil. um recalque com a questão Recalque, agora. total. Porque é um troço difícil. Sim, sim. Às vezes tem gente que não consegue visualizar 3D em 2D, ou seja, 3 dimensões em 2 dimensões. Planificar o que é tridimensional. Isso é uma coisa que o Enem explora. Você falou muito bem. Esse lance de, às vezes, o Enem falar, você, por exemplo, tem ali um cubo e você corta, faz um talhozinho nas arestas do cubo. Quais figuras geométricas planas existem a partir desse corte? Isso não é simples. Muita gente erra. Exatamente, então é uma coisa interessante. Sim, quando a gente fala dessa parte de planificação, né, é uma parte que muita gente erra, porque realmente não é muito trabalhado essa visão espacial, né? Quando a gente fala espacial, você tem aquela visão do espaço mesmo, uma visão tridimensional. Então eu pego ali, por exemplo, uma questão que muita gente costuma errar, é quando você pega ali um cubinho, né? E você abre ele e fala assim, ele coloca uns números ali, pega um dado, coloca ali, depois ele abre e fala, o número 3 vai estar junto de qual número? Quando você abre aquilo na sua mente, é difícil, realmente é difícil. E cai muito? Isso cai. Planificação cai bastante. Cai. E são questões difíceis. E até fazendo aqui mais uma inserção, essa coisa de localização, de mapa, que tem muito a ver com o nosso dia a dia, que é pura matemática. Eu, por exemplo, sou uma negação. A minha pior parte de dirigir é me localizar espacialmente. E é uma coisa que os alunos têm dificuldade, porque não está ali dentro do rol do que é ensinado no colégio, mas está dentro do rol do que o Enem gosta de explorar, como novidade, por exemplo. A gente vai falar depois sobre economia, finança, etc. Então, tá aí dentro do rol de coisas que tá dentro da matemática, mas não é aquela matemática pragmática. Já é uma coisa um pouco mais ampla que pode trazer e fica muito legal em prova. Isso aí. Muito legal mesmo. E os outros tópicos aí? Então, depois que a gente fala isso, a gente tem função, que não tem como falar da matemática sem falar de função, né? A função aí é um ramo bem grande quando eu falo de coisas de matemática. Basicamente, o primeiro ano do ensino médio é você falando de função. Então, o Enem, dentro das funções, né? Então pode cair função afim, função quadrática, exponencial log, que o Enem gosta muito. O Enem ele gosta muito de explorar. Às vezes ele coloca lá uma função exponencial em um ano, no outro ele vai e coloca uma função logarítmica. Então ele gosta de fazer essa troca. Às vezes cai até as duas. Mesmo. Então ele vai falar assim, se eu não vou ser sacana, eu vou colocar lá as duas. Então ele gosta desse tipo de função, mas pensando em quantidade, a função afim ela vence, né? Porque você tem ali os gráficos, né? E geralmente os gráficos eles não têm a forma de uma reta. E eu posso te fazer uma pergunta? Claro, à vontade. É pessoal chamar de função afim? Chama de primeiro grau para facilitar o povo. Função de primeiro grau. Função afim. Função chama de primeiro E de segundo grau. Exato. Pelo amor de Deus. Quadrática. Né? Pelo amor de Deus. Vamos democratizar as funções. Função afim. Afim. Gente, Afim de quê, né? Gente, a fim de ferrar a gente. Porque vocês que sabem exato, vocês não sabem o que a gente passa. Eu tô aqui representando você, que sente a dor que é de humanas e tem que fazer essa prova. Por que não mete função do primeiro grau? Sim, mete função afim. Função afim, geralmente a gente fala os dois, né? Função afim, função do primeiro grau. Você não falou os dois. Sabe que a gente denuncia a nossa idade quando a gente fala função de primeiro e de segundo grau, né? Não, a gente denuncia. Os mais idosos falam isso. Exatamente. Eles que são mais moderninhos. Função afim, quadrática. É tipo chamar ensino médio de colegial. Colegial. Tá denunciando a sua idade. Entendi. Mas Entendeu? fica o protesto que eu acho que... Pode deixar, então. Vamos falar, então, função do primeiro grau. Melhorou. Olha agora aí. Dá pra gente pensar democrático. Representa numa reta muito melhor. Sim, exatamente. Então, essa função é uma das que mais caem, né? Quando a gente fala, né? Aquela função que é da forma AX mais B. Então, a gente trabalha ali com aquela função. É bem legal. Você dá para fazer infinitas coisas ali dentro. Então, trabalha com função. Dá para aplicar em outras coisas. Dá para aplicar, por exemplo, na parte de educação financeira, de matemática financeira. Eu consigo aplicar em estatística, certo? Então, consigo fazer muita coisa dentro da função afim. E a função logarítmica, que é o medo de todo mundo, né? Porque quando eu falo de log, né?
A gente tem que pensar que o log ele é um todo. Então, estou trabalhando com log, o que eu tenho que saber? Tem que saber basicamente tudo. Tem que saber potenciação, tem que saber radiciação, tem que saber as propriedades, né? Porque geralmente na matemática, né, quando a gente está trabalhando as propriedades, o pessoal fala assim, Mauro, por que eu tenho que saber propriedade? O que é propriedade na matemática? A propriedade é o que a matemática fala assim para você, ó, isso você pode fazer. Isso você não pode. Então, geralmente, quando a gente tem uma raiz lá, eu sempre brinco com os meus alunos, você tem uma multiplicação dentro da raiz. Pô, eu posso separar numa multiplicação. A propriedade fala pra gente, você pode fazer isso. Ah, Mauro, por que quando eu tenho uma soma eu não posso? A propriedade diz que a gente não pode fazer isso. Por quê? Testa, faz um testezinho pra você ver se vai dar certo. Não dá. E aceita, né, filho? Carbono não tem 3 ligações. Isso aí. E chora. Você não fica chorando com a pessoa de química. Mas vamos fazer 3. Não faz. Não dá. Cadê o átomo pra eu ver ele fazendo aqui as ligações, Não né? é? Mostra aí. Mostra aí. Mostra aí, vai. Cadê 4 ligações de carbono? E eu acho uma coisa muito legal da gente falar em matemática, porque assim, eu ia virar agora para o Mauro e falar assim, Mauro, mas log cai. E você ia me responder que cai. Sim. Gente, vamos lembrar que matemática são 45 questões. Se a gente começar a perguntar o que cai, a gente fica aqui por 8 horas. Sim, porque assim, são muitos assuntos. Então assim, esse valor do top conteúdo, gente, em matemática acho que vale até mais. Porque a gente está falando de muitas questões na prova. Sim, um quarto, né? Cara, é muita coisa. E tem um último tópico, não tem? Tem um último tópico, que são os conjuntos numéricos, né? A gente falar de conjunto, você está falando de tudo na matemática, né? O que é o conjunto numérico? São todos os conjuntos que a gente tem. Então, vou falar aqui de conjuntos numéricos. Primeiro conjunto que a gente aprende, conjunto dos números naturais, contagem natural, 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. Depois você acrescenta, né, os números inteiros a partir disso. E os números inteiros, para quem não lembra, né, representado pelaquela letrinha Z estranha, que são os números negativos, entra. Então, na matemática, a gente só vai acrescentando. É só acrescentando. Nenhuma coisa ali fica sozinha. Você só vai lá, vamos colocar. Então, números naturais, contagem natural, houve necessidade de aprender os números negativos. Por quê? Sensações, por exemplo, um lugar está muito frio, o lugar está muito calor, 23 graus está muito quente para a gente. Mas 23 graus para outra pessoa está muito frio, pô, menos 23. Essa sensação, então, um pouquinho diferente. Houve essa necessidade de acrescentar um novo conjunto que a gente trabalha também na matemática ao todo. Depois disso, aparecem os números racionais, né? Os números aí em forma de fração, números decimais e assim por diante. Depois a gente tem aí números irracionais, π, que é o famoso π, né? Que a gente trabalha muito na geometria espacial. Depois a junção de todos eles, que são os números reais, né? E mais pra frente vem os complexos, mas complexos a gente deixa um pouquinho de lado, porque pro Enem a gente devagar, não trabalha. E é isso, esses são os tópicos aí mais importantes pra gente na matemática. Que é isso. E, Mauro, eu queria falar uma coisa, porque assim, como a gente acabou de falar, a matemática cai muito, sim, tem muita coisa. Sim. E tem uma parte extra, uma parte bônus que a gente vai trazer. Uhum. Mas antes de entrar nessa parte bônus, eu vou até pedir com a produção que está aqui me olhando. Pode, produção? Eu posso contar já, produção? Porque eu não me aguento, eu quero contar logo. Por que eu falei que a gente está muito chique hoje? Produção, posso contar? Por que a gente está muito chique hoje? Posso? Gente, olha só. Eu não tenho nem roupa para isso. Deixa eu contar para você. Isso é a prova final, que a nossa revisão é 10 estrelas de verdade. Total. Quem está em parceria com a gente hoje, tá? Nada mais, nada menos que o IT. É isso mesmo, gente. O IT, você com certeza conhece o IT, pelo amor de Deus. É o banco digital totalmente gratuito do Itaú. Então, gente, olha a honra que a gente tem aqui. E como tem tudo a ver com o dia de hoje, tá bom? Então, assim, para provar como a gente está muito chique, eu queria anunciar isso. Eu tava doido para contar logo, tá? Que a gente está nessa parceria com o IT, esse banco digital gratuito do Itaú. E ele vai aparecer no dia de hoje porque tem a ver com conteúdo de matemática, não tem não? Sim, bastante, né? É muito legal você falar, né, da parceria, a gente entrar aí no mundo do Enem, né? A gente trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Você pensar em educação financeira, você pensar em matemática financeira tem muito a ver com o Enem, né? A gente trabalha isso, a gente trabalha na matemática a parte financeira, então você tem aí grandes questões, grandes coisas dentro do Enem voltada à parte de matemática financeira, super importante, que também pode cair para vocês. Então tá aí pra gente dentro do ramo da matemática. Não, e a gente não tem uma educação financeira adequada na escola, né? Então, hoje em dia isso está mudando, né? Com as novas bases, né, do novo currículo, da grade comum curricular, isso está mudando, porque
Hoje o Ministério da Educação entende, né, os setores governamentais, a importância da gente sair da escola. Pô, a gente saiu da escola sem banco. O que é banco? E hoje tem essa importância. E hoje os adolescentes eles já podem, né, instruído pelos adultos. Hoje a questão do banco digital que o Hansi acabou de falar, da importância e da facilidade disso, né, que está presente no nosso dia a dia. Não tem como. Inclusive, algumas escolas já adotam, né, a matemática financeira, nessa parte financeira. Como disciplina, exatamente. Separado de matemática 1, né, que é a parte de álgebra aritmética, de geometria, coloca lá sozinha, que é a matemática financeira. Essa necessidade de aprender é muito legal. Não, e uma coisa que é, assim, nessa análise que eu falei para vocês que a gente fez lá, de mais de 900 questões, porcentagem e matemática financeira aparecem entre os tops conteúdos. Sim. E assim, e quando a gente olha para a Base Nacional Comum Curricular, a gente vê que não só cai, como vai continuar caindo, né? Porque a gente está falando de reformas na educação. E a gente percebe que a matemática financeira só vem ganhando espaço, né? Ou seja, não tem jeito, as pessoas vão ter que começar a aprender isso cada vez mais cedo, porque assim, não adianta você querer também aprender em cima da hora, né? Então, quando a gente faz uma reforma na educação, a gente tem que começar a ensinar cada vez mais cedo. E aí, Mauro e Vila, como é que... Você pode me dar um exemplo? Como é que cai? Porque às vezes eu falo matemática financeira e pode parecer um pouco distante, mas como é que apareceria uma questão de matemática financeira na prova do Enem? Assim? Então, quando a gente fala de matemática financeira, eu vou falar tudo junto, né? Você falou que vem porcentagem de matemática financeira. Vamos falar tudo junto. A matemática financeira a gente engloba nessa parte de porcentagem também, a gente traz essa porcentagem. E dentro da matemática financeira você tem o quê? Você tem os juros compostos, você tem os juros simples. E o Enem ele gosta muito de cobrar esse tipo de questão. Ele trabalha mesmo com dados palpáveis, digamos assim, dados que a gente utiliza no dia a dia. Então ele gosta de trabalhar com acréscimo, ele gosta de trabalhar com desconto. Então você tem que saber essa parte. Pô, o que é um acréscimo? O que acontece aí se eu esquecer de pagar uma continha, digamos assim? Pô, esqueci um dia. O que acontece? Mauro, tiveram umas duas questões que o Enem já cobrou sobre... a pessoa comprava uma coisa, fazia um parcelamento e depois dava um determinado dia, ela antecipava o pagamento. Quanto você economiza por antecipar? Isso é brilhante, porque a gente faz isso bom, não todo dia, mas isso está no nosso cotidiano. Comprei um apartamento em 30 anos, mas ganhei uma grana, quero antecipar. O Enem trouxe isso. A baila, e foi uma questão difícil, não foi uma questão fácil, porque é justamente a questão dos juros compostos. Né? Às vezes o aluno sabe fazer juros compostos, mas não sabe antecipar. Matemática financeira purinha. Entra, na verdade, a divisão dos contrário, valores. Exatamente. A gente costuma aumentar, a gente costuma multiplicar, né, para fazer esse aumento. E quando faz a volta? Aí a gente entra E quando faz a volta é difícil. E foi uma das piores questões do Enem. Né? Então, quando você antecipa, você economiza, porque você paga menos juros. O aluno do ensino médio hoje tem que saber disso, né? Porque é uma coisa que, primeiro, que ele vai se deparar na vida adulta, e segundo, que a Base Nacional Comum Curricular está interessada, está olhando para isso, né? Não, e vocês falarem assim, o Enem representa a vida, ele vai encontrar na vida adulta. Você quer a coisa mais clássica de brasileiro, que é ainda achar que a segurança ou a melhor coisa a fazer com dinheiro é poupança, sabe? As pessoas ouviram isso a vida toda, do tipo, não, você pega o seu dinheiro e bota na poupança. Se a gente olhar para o Brasil hoje, assim, pouco tempo para cá, a gente até viu juros subindo em relação à poupança. Exatamente. E aí você fala, tá, mas gente, quando você vai olhar, a gente está falando aqui do IT, por exemplo. O IT é um banco digital, certo? Que vai fazer a correção do dinheiro todo dia útil. E que vai render mais que a poupança. E que é super seguro. E que, assim, é uma decisão óbvia e tão matemática e tão clara do tipo, não, gente, olha para cá, rende mais. Todo dia útil está rendendo. É muito melhor você botar numa conta digital que você tem acesso o tempo todo, que você olha, que você controla, que você pode perceber essa evolução, mas as pessoas ainda trazem aquela ideia, sabe? Tipo, não, você tem que fazer a mesma coisa que fazia. Daqui a pouco as pessoas estão botando no colchão. Não, mas... É isso. Ué, é isso. Porque a gente se vai por conservador, né? Conservador economicamente falando, põe no colchão, põe na poupança. A poupança, você estava botando, você estava perdendo dinheiro aí recentemente. Então é isso, você faz uma aplicação num banco digital, como o IT, que você tá ali, tá na tela do seu celular, você sabe exatamente quanto você está ganhando, você entrou com tanto, você vai com tanto. E é exatamente isso. E outra, são juros compostos. Você ganha, quanto mais tempo você deixa, mais você ganha, porque é juros sobre juros que você vai ganhando. Isso é brilhante, é matemática pura, é matemática financeira pura. E vocês estavam falando
antecipei, fiz a divisão. Acho que isso é uma dúvida de muita gente, tá? Acho que vocês até podem falar um pouco mais, mas eu lembrei de um exemplo aqui muito clássico, né? Ah, não, as pessoas olham quanto elas ganham, né? Ah, eu vou aplicar aqui e vou ganhar X%, beleza? Só que as pessoas esquecem que algumas operações, elas têm desconto de imposto, por exemplo. Sim. Então, assim, as pessoas estão muito acostumadas a fazer, tipo, um cálculo muito linear, sabe? Do tipo, quanto isso aqui aumenta. Só que você esquece, por exemplo, que tem IOF em várias operações. Exatamente. Mauro, ilumina a gente aqui, porque eu tô com medo de entrar em assunto matemático. Aí, Pete, o Pete já me olhou. Quando eu comecei a falar de matemática, porque ele sabe que eu sou de humana. Aí o Pete me olhou de lado assim e falou, tu vai entrar nessa? Pô, Pete, tu me conhece, eu vou deixar para especialista. Mas é verdade, não é, Mauro? Exatamente isso. É o legal, né, a gente falar sobre isso, né, porque a pessoa coloca o dinheiro lá, certo? Coloca, não se preocupa mais com nada. Então, assim, você tem esse rendimento, né, todo dia útil, né? O IT, ele traz isso para a galera, esse rendimento todo dia útil e sem essa cobrança, né, do IOF, né? Esse imposto nas operações financeiras, né? Então, é super importante isso pra gente. Então, é o que você falou, né? As pessoas não têm a noção, né, de quando você faz um crédito, você faz uma mudança, você tem esse imposto em cima disso. Então, é algo muito importante pra gente também. Gente, comprou câmbio, fez seguro, pegou empréstimo. Não é só o que tá ali. Você tem esse imposto e aí, se você não botar na conta, você daqui a pouco não entendeu nem quanto você tem. Sim. Assim, eu olho para trás, na boa, como eu queria ter recebido essa informação. Sim, é muito importante pra pra gente. Sabe, para eu lá, criança, sabe, tipo, entender isso e aí desde jovem, começando a trabalhar, começando a ganhar a primeira graninha, já pensar nisso, porque eu falo, cara, se eu tivesse começado 20 anos atrás, eu teria 20 anos de rendimento. Sim, é por isso que é tão importante, né? O assunto que a gente teve antes, né? A gente pensar um pouquinho em educação financeira nos colégios, nas escolas, porque os adolescentes eles já começam a ter essa visão financeira e você pensar aí, quanto mais novo você fazer aplicações, né? E tem o IT também trazendo isso pra gente, porque a gente sabe que os adolescentes eles começam a fazer isso, então, de 14 anos. A partir dos 14 anos você já consegue ter essa aplicação, né? Inclusive, meu afilhado, ele faz parte também, que tem 16 anos, eu já falei para ele, vamos aprender educação financeira, é isso, já vamos começar a entender, e ele participa agora do IT com 16 anos para a gente começar a treinar um pouquinho isso nele, entender para futuramente ele não cair aí em alguns, digamos assim, algumas coisas que a gente não sabe, que a gente não aprendeu, então estou guiando ele para aprender, vamos de educação financeira, é isso. Cara, isso é muito legal, porque assim, eu acho que faz muito parte do dia a dia, né? Sim. E como você estava falando, aqui a gente estava conversando, vocês sabem que quem manda aqui, gente, é a Luma, né? A Luma escolhe o que acontece e o que não acontece, ela é que bota as coisas na descrição. E a Luma fica doida, por quê? Porque eu não falo nada antes, Vilas. Aí quando tá aqui já gravando, ela não tem muito o que fazer. Aí eu começo a falar coisa para ela botar na descrição. Aí depois, ela fica igual doida acrescentando coisa na descrição. Eu acabei de pensar que nós vamos ter um link para você conhecer melhor o IT na descrição. Luma vai colocar na descrição do vídeo para você conhecer melhor o que o IT traz. Até porque teve uma coisa que ela me contou e de verdade, eu fiquei muito... Falei, cara, eu precisava disso. Que é uma coisa que eles chamam de metas, né? Que a pessoa, ela... Obviamente, cada um tem sua meta, então ela meio que cadastra o que ela quer fazer, obviamente, totalmente pessoal, e ele te ajuda a estipular como você chega naquela meta. Sim. Cara, eu quero fazer uma viagem, quero comprar isso, sabe? Tipo, sei lá, meu irmão. É meu primeiro carro, é minha primeira viagem, é minha primeira casa, eu não sei. Cada um tem sua meta, e ele te ajuda, tá? Você vai adicionando dinheiro, e ele vai te ajudando, junto com esse cálculo de juros que as pessoas não aprenderam, quanto a gente bota para alcançar aquela meta no tempo que você quer. Sim. Falei, cara, né? A gente vem de uma geração que não estudou isso, não aprendeu a fazer isso, teve que fazer sozinho, e a gente tem hoje no Brasil uma situação complexa, né, cara? A galera endividada. Então, assim, gente, a gente não tá nem só falando de Enem, né? Primeiro, porcentagem de matemática financeira cai. Cai e vai cair. A gente pode falar? Pode falar. Certeza. Porcentagem Vai tá lá. cair? Nossa. Com toda certeza. É mais, Porcentagem fácil, tá lá. é mais fácil cancelar o Natal que não caísse no Enem? Certeza absoluta. A gente pode botar Certeza. dinheiro aqui? Aqui não, no IT. Quanto você quiser. Eu vou abrir uma conta, tu vai botar dinheiro lá. Olha, na vê lá hora. isso aí. Pô, Fechou? na hora. Faz Que isso? Com certeza vai cair. Porcentagem Hansen. tá lá Não, sempre. Não, Hansen, tem acho como, que você não tem noção. né? Cai- Dá certeza. cai- Pra caraca. Então vamos fazer o seguinte.
Fecha na câmera ali. Pitch, eles vão fechar na câmera e vão falar que vai cair com certeza agora, vai. Fala aí, Os profetas da prova, vai. Com toda certeza vai cair. E assim, quando a gente fala de porcentagem, não é só na parte de matemática financeira, não. Porcentagem está em tudo. Então é muito importante a gente entender essa parte financeira, porque ela pode estar em qualquer lugar na matemática, não só na parte financeira. E os colegas de química até não gostam muito da brincadeira, né? Mas a gente chama a química a ciência da regra de 3, e é isso. Quantas questões de química não tem regra de 3 que... razão, proporção, tá tudo no mesmo bolo que a gente chama aí de matemática básica. A gente brinca também que você não pode errar a questão de matemática básica. Então tenha como certeza duas coisas. Vai cair e você não pode errar as questões de matemática básica. E é isso. Já que você falou em questão de matemática básica, eu vou puxar um desafio agora. Show, vamos nessa. Mauro, você vai resolver uma questão de matemática pensando, inclusive, quem tá só no áudio, hein? Show. Então você vai na voz, no talento. Trouxemos uma questãozinha aqui para você. E olha só, é uma questão de matemática financeira. Acho que agora vai coroar, né? A gente vai mostrar como o Enem cobrou. Mauro, vamos nessa, uma questão do Enem. Vou ler a questão para todo mundo se situar e como que a gente está trabalhando. Então, vê assim, João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$21 mil. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$20 mil que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então, ele já falou para a gente, juros compostos. É o famoso juros sobre juros. Então, ele escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Aí a gente pensa assim, o que é um montante? Se você não souber matemática financeira, o que é um montante? O que essa palavra traz para a gente? O montante ele vai ser a junção, certo? Do dinheiro que você tem com juros referidos a esse dinheiro. Então, eu tenho um total, tá? Os 20 mil é do cara, esses 20 mil é dele. Mas o que vier a mais desses juros compostos, da aplicação que ele fez, vai ser aí a junção com o dinheiro que ele tem, vai ser o montante. Então, o montante é tudo, é a junção do capital, o dinheiro mais os juros. Então, fechou. Ele vai deixar os 20 mil dele lá. Aí ele fala, para ter esse carro, João deverá esperar, letra A, 2 meses e terá a quantia exata, 3 meses e terá a quantia exata, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente 225, 4 meses e terá a quantia exata, e 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente 430. Então, como é que a gente pensa nessa questão? Juros compostos, já está falando para a gente. Então, a gente precisa lembrar que os juros compostos, né, ele vai ter uma formulazinha que é muito especial para a gente, que é o montante, que ele é igual a capital, certo? Multiplicado por 1 mais I, que é a taxa, que a gente está trabalhando naquele momento, a taxa de aplicação, e elevado ao tempo. Certo? Então, aqui você teria duas maneiras de fazer. Como são poucos meses, ele vem falando no enunciado 2, 3 e 4 meses, você poderia ir testando. Uma questão aí legalzinha, você vai testando. E o legal, assim, a gente entender também, para você ver como é importante isso. Eu falei para vocês que você tem o dinheiro, eu falei assim, você tem esse dinheiro, 20 mil é do cara. O dinheiro é dele, isso equivale a 100% do que o cara tem. É meu e ninguém mexe. 100% é meu. E na matemática, quando a gente fala de 100%, é uma divisão. O que é 100%? É 100 dividido por 100. Que equivale a quanto? 1. A 1. Então, esse valorzinho... Brilhante, certo? hein, Hansen? Que Muito isso, bom. gastou. Esse valorzinho de 1 mais a taxa é o 100%, que era o dinheiro da pessoa, mais o dinheiro que vai entrar e referido àquela taxa que ele está trabalhando. Então, quando a gente está trabalhando com a taxa, a gente vai pegar esse 2% e vai fazer a divisão. Vamos transformar ele em decimal, certo? Então, 2 dividido por 100 dá 0,02. Junto com esse 100% que o cara já tem, que é 1zinho, dá 1,02. E eu vou multiplicando, porque é juros sobre juros. Então, sempre vai ser em referência ao mês que passou. Então, eu tenho 20 mil, vou multiplicar por 1,02, vai dar um valor. Pum, resolvi. Vamos ver aqui a conta rapidinho, ó. 20.400. Fechou. Esse é o valor que esse cara vai ter. No próximo mês, vai entrar mais 2% em cima desse valor que agora ele tem, que é de 20.400. Não é em cima do 20 mil que foi o valor inicial. Então, em cima desse 20.400, entra mais 2%. Então, 1,02 multiplicado por esse, que vai dar pra gente 20.808. E, novamente, a gente vai tentar fazer, porque ele tá batendo 3 meses, 2 meses já não foi. Certo? No segundo mês já não foi, porque tinha que ter 21 mil, então não bateu. E no terceiro mês, quando você fizer de novo, em referência ao mês anterior, esse valor tá dando pra gente aí 21.224,16 mais ou menos, fazendo a multiplicação aqui
de cabeça. Então, se ele Letra tem C. 224, letra C. Fechou. Eu prestei Brabo. atenção. Que isso, Hansen? Você tá brabo demais. Eu vim preparado para perguntas Pô. mais difíceis. Essa aí Essa daí veio foi de bem. boa. Então, ainda vai sobrar pra esse cara aí, né? Porque ele tinha 21 mil, né? E ainda vai sobrar pra esse cara aí R$225 aproximadamente. Isso é uma pra questão do isso. Enem, né? Uma questão do Enem. Caiu Muito, exatamente isso. Muito, né? E a gente pensa, né? Tudo que a gente já falou aqui, né? A gente pessoal não fala, pô, pra que eu vou usar isso na minha vida? Para que eu vou usar? Como que eu vou trabalhar com isso? Então a gente tem que saber que não só a matemática financeira, quando eu trabalho com juros compostos, mas eu tenho várias coisas atreladas a isso. Então quando eu trabalho com matemática financeira aí dentro dessa fórmula, eu posso falar de uma função exponencial, porque eu tenho um expoente ali em cima, né? O tzinho, eu tenho o t ali em cima, que é uma exponencial, certo? Eu poderia trabalhar com log, se eu fizesse aquele valor ao contrário, que foi o que a gente falou antes, poderia ter um log. E eu tenho infinitas coisas que eu posso trabalhar. Então isso é muito importante, porque na matemática tudo está atrelado. Saber matemática financeira e essas coisas que envolvem a matemática financeira, nessas partes da matemática que envolvem, é muito importante pra gente, galera. E isso daí vai dar jogo no Enem, com toda certeza. Que isso? Como encaixou o merchan lindamente. Então, aqui, Mas isso que você falou é muito legal, porque uma vez eu estava numa discussão, falaram assim, adiantar o dinheiro. Eu falei, a pessoa te adiantar o dinheiro, ela está te dando mais dinheiro. Você me dá R$1.000 em julho é diferente de me dar R$1.000 em dezembro. Porque o que eu posso fazer nesses 6 meses é muito mais do que eu receber só em dezembro. Então a pessoa te adiantar um dinheiro, economicamente falando, pode ser que ela te deu mais. Sim. E aí Faz você falou sentido. assim, isso faz em relação ao tempo. Lógico, porque o tempo é o que você faz o composto. Sim, por isso que a galera, quando o Vilas estava falando lá no início, né, a galera comprou apartamento, é o ideal que a galera antecipe isso, porque você tá pagando menos Tá pagando menos, do exatamente. que você pagaria com juros no total. E um parêntese, esse fim de semana eu estava no Congresso Mundial de Cardiologia, né? Para quem não sabe, eu faço medicina. Em todas as palestras eram mostrando estudos onde traziam gráficos e dados estatísticos. Então você vê o estudante de medicina, o estudante de saúde, qualquer pessoa que vai para uma área que não seja matemática, mas que vá para estudo, vá fazer pesquisa, a pessoa tem que entender de gráfico, tem que entender de estatística, o que é uma meta-análise, o que é... E, então, isso vai permear a vida da pessoa que vai para uma carreira acadêmica, por exemplo. Então, Nossa, tá em tudo. Demais. Tá em tudo. Vila, vamos cair em física agora? Vamos. Você tá pronto? Eu acho que tô. Mauro vai me ajudar. A Luma tá chamando aqui no ponto, hein? Fala, Luma. Calma aí. Gente, que isso? A Luma, ela é a pessoa da descrição do vídeo. Quando eu não falei da descrição do vídeo, a Luma caiu pra trás, estão levantando ela ali no estúdio. Pete, ajuda a Luma ali, que ela tá no chão. Tá bom? Gente, olha só. A Luma, ela vai pedir, vai entrar aqui, vai aparecer pra mim não, né? Mas vai aparecer aqui embaixo, ó. Vamos tentar normalidade, Pete. Você tá pronto? Vai entrar aqui o que eu chamo de barrinha, mas a Luma ela traz o nome certo, é lower third. Então, o que eu chamo de barrinha vai entrar aqui, mas é um lower third. Apareceu, Pete? Temos um lower third aqui, segundo Luma. Eu tô lendo aqui para não falar a palavra errada, tá? Gente, olha só. Se você tá aqui até agora, pegando essas dicas, vai anotar as de física, mas você ainda não baixou o e-book com todos os top conteúdos. Hans, como assim todos? Todos. Mas tá tudo ali. Gente, você pode fazer esse trabalho sozinho? Pode. A gente pegou mais de 900 questões e separou tópico a tópico. Se eu fosse você, eu baixaria o pronto. Eu acho um pouco mais fácil que você fazer sozinho. A gente já fez isso por você. A gente pegou os últimos 5 anos de prova, tudo que o Enem cobrou, e a gente colocou. Então, olha só, esse e-book gratuito, ele vai te ajudar muito nessa reta final. Pega ele, gente. Mastiga ele na hora de estudar. É isso que você vai fazer, tá bom? Olha só. Não dá mole, baixa esse e-book gratuito, que são os nossos top conteúdos. Eles vão facilitar demais, tá bom? E não deixa, por favor, de se inscrever no canal do Descomplica. O que a gente está botando de conteúdo, recorte dos videocasts, para você lembrar. Então segue o Descomplica nas redes sociais e, por favor, também para pegar todas essas dicas e conhecer tudo que o IT faz, também, por favor, siga o IT em todas as redes sociais. Se você quiser dominar esse mundo da educação financeira, tá bom? Tá aqui no Lower Third, você vai lá e o @fazumit. Não deixa de seguir. Tá aqui na barrinha não. Lower Third. Tá aqui no Lower
third. Então não deixe de baixar o e-book, siga o Descomplica nas redes sociais e siga o It se você quiser dominar. @fazumit, @descomplica. É isso, Luma? Tá tudo na descrição? Que é isso? Agora que as pessoas baixaram o e-book, faz sentido, né? Elas vão acompanhando. Melhor. Elas vão acompanhando. É mais organizado. É isso. Vilaça, primeiro mesmo esquema. Você diz os tópicos, Certo. tá? Depois a gente conversa um pouco sobre eles. Lança braba. Lança. Física. Física. Desespero. Vai. Top 3, né? Vamos de top 3? É isso? Eu confio em você. É, top 3. Vamos lá. Primeiro assunto que mais cai é eletrodinâmica, famosos circuitos elétricos. Que mais cai. Eletrodinâmica. É, disparado. Show. Bota aí 2 a 3 questões por ano. Sempre. De 15, 3 é muita coisa, Muito, né? sim. 20%. 20%. 20% matemática aí, né? Logo embaixo a gente pode pensar em energia. Não está aqui no meu script, mas eu traria energia, porque tem crescido bastante. Energia. E num terceiro lugar, a gente fala em ondulatória. Ondulatória cai muito, não só do ponto de vista matemático, fazendo continha, como do ponto de vista de conteúdo, né? Qualitativo, teoria, né? Teoria. Então, inclusive um parêntese aqui interessante, o Enem nos últimos anos tem trazido uma prova de física mais conteudista do que de cálculo em si. Então, ano passado, das 15 questões, 10 eram de teoria. Sério? Sério? Nossa, é Sério? muita coisa. Aproximadamente 67%? Aproximadamente 67%, vulgo 2/3 da prova, exatamente. É isso Sério? aí. Não, mas agora é sério, eu tô impressionado. Não, é real, é real. E 5 tinham cálculo. Dentre as conteudistas de teoria, né? Obviamente, você podia sair por uma fórmula, sair por um conteúdo que envolvia alguma fórmula da física, sim. Mas você sabendo a teoria, não tinha conta diretamente envolvida. Sabe aquele trabalho braçal? Não tinha. Então você destaca Elerodinâmica, energia, ondulatória. ondulatória. Tem algum bônus aí? Um quarto bônus? Tem. Eu gosto de trabalhar com top 5. Então a vai. gente pode pensar em eletrodinâmica, energia ondulatória, termologia, termodinâmica, né? A gente chama a parte de física térmica, que o Enem ama. Em quinto lugar, cinemática, que é um recorte da mecânica, né? A mecânica é dividida em cinemática e dinâmica. Dinâmica é muito importante, sim, mas a cinemática ainda tem aí um percentual de incidência um pouco maior, digamos que 11% estatisticamente. Então a gente está pensando o quê? Esses 5 conteúdos das 15 batem umas 8 questões? 70% da prova. 70? 70% da prova 10 envolve vão estar isso. aí. 10 vão estar aí. Isso aí. Então calma aí. 9, 10 por aí. Olha pra câmera. Olhar de gavião pra câmera Vamos lá. e fala os tópicos. Por favor. Primeiro lugar, eletrodinâmica, circuitos elétricos, potência elétrica, tudo que envolve a parte de eletrodinâmica. Primeiro lugar. Segundo lugar que eu falei na ordem, energia e suas transformações. Principalmente energia mecânica e as suas transformações, né? Pensar em transformação de energia mecânica para energia térmica, energia mecânica para, energia elétrica, né? Que são as funções de, por exemplo, usinas hidrelétricas. Usinas, né? Está dentro aí do tópico de energia e suas conversões, que é um tópico que pode ser amplamente explorado. Terceiro lugar, ondulatória. Tanto a parte quantitativa, né? A fórmula de ondas, né? Equação fundamental da ondulatória, tubos abertos e tubos fechados. O Enem tem trazido isso, né? E tem deixado a gente até surpreso, mas também fenômenos ondulatórios, que é uma parte que é um pouco mais teórica, né? Todos os fenômenos ondulatórios. Em quarto lugar, eu citei na ordem... Termodinâmica. Foi termodinâmica, isso aí, na ordem termodinâmica. Principalmente calorimetria, tá? Que envolve conta. E as contas do Enem não são tão simples assim, então vale a pena dar uma gastada de tempo para poder dar uma estudada nesse recorte de calorimetria. Em quinto lugar, cinemática, o famoso MU e MOVE, né? Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. O Enem gosta muito de brincar com carros em movimento e você tem que frear quando você vê um semáforo e qual é a distância disso e se vai dar tempo de parar, se não vai dar tempo de parar. Coisas que transitam no nosso cotidiano o tempo todo. E aí o Enem vai trazer isso. Então, cinemática é o quinto lugar do meu top 5. Isso na ordem, tá, gente? Estatística. Não tô jogando da minha cabeça, não. Que isso, hein? Que isso, hein? Lindo, hein? Agora vamos lá. Como eu pedi pro Mauro, vamos dar uma ajudada. Vamos. Vamos dar uma ajudada. Ser mais específico, né?
Não, não é mais específico. Acho que é mais abençoado, tá? Porque eu acho muito legal você virar e falar o seguinte. Gente, vamos lá. Não tem como a gente passar toda a parte de circuito elétrico e tal. São aquelas formulazinhas básicas mesmo, sabe? Tipo, o Ru e o Pui. Lembra do Ru e o Pui? Rui, né? Sei. Ou a gente está falando de não. Poxa, Hansen, é super conceitual, é super qual usar o circuito fechado, aberto. É disso ou eu estou surtando? É isso mesmo? Não, principalmente circuitos elétricos envolve conta mesmo. Conta, então o E igual a RI, né, que é o Rui que você falou, que é a primeira lei de Ohm. Primeira e segunda lei de Ohms, dando nome aos bois, elas caem bastante. Você saber resolver circuitos elétricos simples, nada muito absurdo, mas você saber resolver um circuito simples, associação de resistores em série, que você soma, em paralelo, né? Então, isso cai bastante. E as fórmulas de potência elétrica. Então, se o aluno tiver dentro desse conhecimento aí, que não é nada muito aprofundado, tá? Dentro do básico de circuito, já estou bem feliz. Tá bem, filho? Estou bem feliz. A parte da cinemática você falou, eu acho que é bem tranquila, né? Acho que Ela é tranquila, mas já apareceram algumas questões com um cálculo um pouquinho mais esticado que acabou entrando no rol das questões mais difíceis, né? E, portanto, quando é muito difícil para todo mundo, é uma questão que acaba valendo menos ponto naquela conversa da TRI. Então, se o aluno errar, ele não é tão penalizado quanto se errar uma questão fácil, por exemplo, de fenômenos ondulatórios, que costuma ser fácil. Mas as questões de movimento uniformemente variado, que é aquela parte da cinemática do movimento que tem as famosas fórmulas, o sorvete, o sorvetão, o voate, o Torricelli, sempre aparece também, é de lei, né? Mas envolve um pouquinho mais de treino, o famoso trabalho braçal ali do aluno. Show. E, assim, quando você falou dos fenômenos ondulatórios, a gente sempre pensa em onda. Sim. Onda do mar. Sim. Mas óbvio que o Enem não vai fazer fenômeno ondulatório e falar só de onda. Tem algum exemplo, assim, tipo, o que seria um fenômeno ondulatório? Tem uma questão que a gente trouxe, inclusive, aqui, que é sobre fenômeno. Então vamos deixar para ela. Então não vamos falar disso agora, não. Não vamos. Não vamos estragar a questão. Mas a gente pode dar spoiler. Por exemplo, teve uma questão do Enem muito legal que falava sobre a reflexão como um fenômeno ondulatório, que falava que algumas ondas de rádio, elas, por exemplo, você emite a onda de rádio aqui e ela não é captada num lugar próximo, mas ela é captada lá na Amazônia, um lugar super longe. Como é que isso pode acontecer? Muito legal de contextualizar isso. Por quê? Porque a resposta, o gabarito, era que a onda ela sofreu uma reflexão na ionosfera, que é uma camada da atmosfera, e graças a essa reflexão ela conseguia ter um alcance bem maior. Então, embora ela não atinja um receptor próximo, ela atinge um receptor distante. Por quê? Porque ela reflete numa camada da atmosfera. Olha que barato. Caramba, legal. Tá brincando com a geografia, não é verdade? Então, um fenômeno ondulatório, por exemplo. Outro fenômeno ondulatório muito legal, que ainda não apareceu no Enem, e é sempre minha aposta de aparecer, são as bolinhas de sabão. As bolinhas de sabão, se você perceber, ela é toda coloridinha, né? E você nunca vai ver todas as cores, você sempre vai ver tons de azul, tons de vermelho, tons de amarelo. Sim, verdade. Pode perceber. Sim. Isso acontece por causa de um fenômeno conhecido como interferência. Basicamente, a luz ela bate na bolinha de sabão, reflete. E ela bate na folha interna da bolinha de sabão e reflete também. Essas duas reflexões elas vão se encontrar e vão se interferir. E essa interferência vai realçar algumas cores na bolinha de sabão. E normalmente é por exclusão. Então, por exemplo, quando a gente fala das cores primárias, a gente está falando aí do azul, do verde e do vermelho, né? E para quem não sabe, falando de cor de luz, não de cor de tinta, né? Então, quando você junta, por exemplo, o azul e o verde, você tem o ciano, que é a cor que aparece na bolinha de sabão, por exclusão do vermelho. Então, a gente diz que a gente tem uma interferência destrutiva do vermelho. O vermelho some. Ou, por exemplo, quando você junta o vermelho e o verde, dá o amarelo. Vermelho e verde, não de tinta, de luz, dá o amarelo. Então, quando você vê o amarelinho na bolinha de sabão, você sabe que o azul foi excluído, uma interferência destrutiva. Em suma, bolinha de sabão, interferência.
é um outro fenômeno ondulatório. Eu estudei isso com o Djavan. As cores e tal. E você sabe por que a bolinha de sabão é uma bolha? Por quê? Porque por dentro a pressão é igual para todos os lados, formando um raio. É isso. Por isso ela é uma bolha. É isso. É isso. É isso. Os planetas, né? Pressão igual para todo Esféricos, lado. exatamente. A tendência conformacional de estabilidade de um corpo é esférico. É isso. Perfeito, aí tá aí. Que A definição brilhante. de raio também, ó. Gente, eu trouxe um monte de coisa anotada para parecer muito inteligente. bom. É porque eu não tive a oportunidade de falar da apótema do quadrado. O Hans Que é isso? brabo, tá brincando. Eu ia puxar uma função objetora aqui. Não, aí a Não. brincadeira devagar. é muito lá embaixo. Não Vamos dá, devagar. Não. Dá, não. Gente, pelo amor de Deus. A gente tá falando de duas... Sem brincadeira, a gente tá falando de duas áreas que as pessoas têm medo. Sim. Sim. E na boa, só dessa conversa que a gente teve até agora, ainda tem muito mais coisa para acontecer, tá? Mas só dessa conversa agora, se eu sou um aluno que vai fazer o Enem, eu pegaria isso que vocês anotaram. Inclusive, Luma, eu pegaria o quê? Os e-books que a gente tem por disciplina, com exercícios. Gente, pelo amor de Deus, a gente tá te falando o que cai, qual é o tema. E a gente ainda tem um e-book com um exercício que você pega e pratica, pelo amor de Deus. E aquilo que você tem dúvida, você tira com a gente. Ainda botaram exercício, Hans? Ainda tem exercício, cara. Que Maravilhoso. isso, Ainda vai vir por Luma. disciplina, é isso, Luma? Que isso, Luma? Arrasaram. Luma quebrou assim, tudo agora. Gente, olha só, a gente tá ouvindo o Mauro e o Vilaça. E-book de matemática, e-book de física, pelo amor de Deus. E, cara, pega e pratica. Gente, pratica. Ah, Mauro, esse assunto aqui, ó, check. Opa, esse aqui tá difícil. Estuda o que tá difícil. Pô, Vilaça, ó, cara, com ondulatória foi. Ó, deu problema em cinemática, o Vilaça falou. De vez em quando dá problema. Dá uma reforçada. Então, gente, vamos lá. Foco final, né, gente? Vamos no exercício. E agora, Vila, já que a gente falou de exercício, já que a gente falou de e-book, já que a gente falou disso tudo, vamos fazer o mesmo desafio? Vamos. Resolver no áudio? No áudio. Eu sei que tem gente que tá vendo a gente, mas muita gente só ouve, certo? Sim. Certo. Vamos resolver essa questão aqui no áudio? Ah, não, pô. A tela maior pra você, Vilaça. Ah. Eu não faria isso contigo. Eu não faria isso contigo, botar você pra ler pequeno. Ainda bem que minha questão é teórica, hein, Hansen? Não é? Agora não vou precisar fazer conta aqui. Não. Então a galera vai conta me no acompanhar áudio é mais melhor. difícil. Posso ir? Claro. Ó, essa é do Enem Digital 2020. Então, para você ver que tá bem recente, hein? Você vai gostar dessa, hein, Hansen? Fica ligado. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a letra A, reflexão, letra B, difração, C, refração, D, dispersão ou E, polarização. A gente consegue resumir cada uma assim, highlight. Agora. Tá. Reflexão é quando a onda incide, bate e volta para o Show. mesmo meio que ela partiu. Maravilha. Difração é a capacidade que a onda tem de contornar um obstáculo ou uma fenda. Por exemplo, a gente fala aqui no estúdio, se aquela porta ali ela tiver uma frestinha, a pessoa do outro lado vai me ouvir, porque o som difrata, ou seja, ele contorna aquele buraquinho, tá? Refração é quando muda o meio material. Então, por exemplo, quando a luz ela passa do ar para dentro d'água. E aí, por exemplo, um objeto dentro d'água parece que está quebrado. Aquele efeito do lápis quebrado é a refração da luz. Dispersão é quando a luz branca ela entra, por exemplo, na atmosfera e ela se dispersa nas suas cores. A luz branca é formada por 7 cores, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, quando a luz entra na atmosfera, aquele fenômeno bonito que a gente conhece como arco-íris, é graças à dispersão da luz branca. Ela se abre nas 7 cores. E a polarização é a capacidade de uma onda ser filtrada. Então, por exemplo, eu uso um óculos com lente polarizadora. Então, eu consigo filtrar algumas vibrações de luz, de modo que a luz que chega no meu olhinho, ela é menos intensa do que a luz que chegou até o óculos. Isso porque eu estou fazendo uso de uma lente polarizadora. Então, é como se fosse um filtro, né? A questão está falando sobre morcegos e golfinhos conseguirem se deslocar, conseguirem perceber. A gente sabe que o morcego tem visão noturna, né? Só que ele não vê, né? O morcego ele tem a audição muito mais aguçada. O morcego é praticamente cego. Por quê? Por causa do fenômeno da ecolocalização. Eco
que é eco? É quando uma onda, e aí falando do som, bate, incide numa superfície e volta, né? Esse Opa, bate e indicou, hein? volta, Já falou tudo. eco. Já gabaritou, hein? Já falei. Percebeu? Claro. Pô, Ah, que Reflexão. isso? reflexão, é isso. Isso tem um nome que a geografia trabalha, que a biologia trabalha. Ecolocalização, que os animaizinhos têm quando eles têm esse dispositivo ultrassônico. Os morcegos, os golfinhos, as baleias, eles se comunicam com sons que muitas vezes nós não ouvimos, são inaudíveis para o ser humano. Porque são em frequências geralmente maiores, e aí a gente chama de ultrassom. O que é ultrassom? É um som com frequência maior do que a gente consegue ouvir. Então, quando você vai fazer ultrassonografia, nada mais é do que um som que ele está botando na sua barriguinha, só que um som com uma frequência muito alta, que você não ouve. Se fosse dentro do nosso espectro audível, entre 20 Hz ou 20 mil Hz, a gente ouviria o barulho. A gente não ouve nenhum barulho quando a gente faz exame de ultrassonografia, porque está numa frequência muito maior do legal. que 20 mil Hz. Que Muito isso? legal. Olha Reflexão é o gabarito. só. Gente, vivemos o ouro aqui. Você já sabe o que você vai fazer, tá? Gostou, Luma? Gente, se ela aprova, tá tudo certo. E já que vocês falaram de tantos conteúdos importantes, já que a gente está falando, acho que está na hora do nosso segundo quadro. Piti, prepara pra gente, porque nós vamos entrar na palavra impedida. Ih, eu adoro quando muda a tela. Olha só. Deixa eu explicar pra vocês, tá? Essa parte ela é muito, muito legal. Qual é a dinâmica, tá? A gente vai sortear top conteúdos. Vou começar com matemática, tá? E aí o que acontece? Dependendo do tema, você vai ser desafiado a falar, explicar o tema, coisa rápida, tá? 1 minutinho explicando o tema. Só que você não vai poder usar algumas palavras. Cada palavra que você erra é um gol pro outro. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo. Faz sentido? com ele aí. Faz sentido? E eu vou ficar aqui de juiz, tá bom? Tá ótimo. 1 minutinho e meio, tá bom, Lumes? 1 minutinho e meio pra cada um, tá? Tá ótimo. Não pode falar, mas tem que explicar, hein? Beleza. Tem que explicar, mas não pode usar, por isso vem a palavra impedida. Eu tenho aqui, ó, o potinho do sorteio, a gente não sabe o que vai ser. Tudo Sim, agora. Vamos nessa. Mauro, tira e me diz. Deixa eu Qual achar é aqui. o tópico que você vai explicar? Vamos botar um som de suspense e terror. Proporcionalidade. Que isso? Aí não posso falar proporção. Proporcionalidade. Quais palavras estão impedidas? Vamos lá. Ah, é mais de Que uma? beleza. São várias palavras? São apenas 3. Vamos nessa. Olha só, eu vou abrir aqui o relógio. Eu vou abrir o relógio. Zerei. Você vai ver aqui. Pode ser em menos tempo? Dá 1 pra minuto fazer e meio. menos? 1 minuto e meio. É o tempo do jogo. Beleza, então Mais que vamos isso, a nessa. gente chama o VAR. Eu vou começar. Eu vou te falar as perguntas e já vou virar 1 minuto e meio e você emenda. Beleza. Proporcionalidade, certo? Você não pode falar 3 palavras, Mauro. Você não pode falar as palavras razão, proporção e grandeza. Vai. Beleza, então quando a gente fala aí de proporcionalidade, o que a gente tem que pensar? É que você vai ter uma divisão entre coisas, você vai dividir duas coisas. E essas coisas podem ser de mesma espécie ou não, então a gente tem quociente de algo. Então eu vou ter um quociente, que vai ser uma divisão entre coisas que podem ser de mesma espécie ou não, e eu vou ter uma igualdade entre um outro quociente. E esse quociente a gente faz aí o que nós chamamos de não posso falar essa palavra e deixa eu pensar. Nós fazemos aí algo que a gente pode multiplicar esse valor e obter um outro valor em relação a não dá para falar. Não dá para falar, não consigo falar. Tem que ser aí essa divisão que vai mostrar pra gente essa igualdade, essa equivalência entre as duas, entre os dois quocientes. Fechou, é isso daí. Então isso vai ser uma o quê? não posso falar isso. Eu não entendi agora. Vai ser uma o quê? Eu tô confuso, professor. Você pode explicar de novo? Vai ser uma... não consigo. Não tem outra palavra, mas... Gente, o Mauro acabou de travar. A gente perdeu o Mauro aqui, tá bom? Ele acabou de travar, mas não falou nenhuma palavra impedida. Foi 1 minuto aí. O que será que espera o Vilaça? Eita, Vamos aí lá, é eu bom. já vou pegar aqui. Já tô ansioso. Qual é o seu tema, Vilaça? Difração. Difração. Acabei de falar um pouquinho sobre isso. A galera foi bem legal com o Vilaça aqui. Foram proibidos apenas as palavras. Eu vou falar as palavras e começar. Tudo Peraí, bem? mas deixa eu ver aí. Eu vou deixar você ler, mas
Vilaça vai explicar a difração, muita atenção nele. Ah. E ele não pode usar as palavras fenômeno, ondulatória ou ondulatório, onda ou ondas, nem sonoro e sonora. Eita, 1, 2, tirou 3 e tudo. valeu! A difração é algo que acontece com... Com quem? Só um minutinho aqui que eu tô pensando. Com quem? Com quem? Ah, É algo que acontece, né? Quando uma vibração uhum, incide aham, em um obstáculo ou uma fenda uhum, e consegue contornar. aham. De tal modo que ela consegue ir para o meio outro, né? O meio adjacente, Uhum. obviamente reduzindo o seu alcance, mas basicamente ela consegue contornar aquele meio, entendeu? Aquela fenda. Então a difração é justamente isso que acontece com vibrações, com Aham. vibrações, Uhum. né? Com vibrações Uhum. propagando energia, né? Saindo, enfim, pelas fendas, ou ultrapassando as fendas, carregando a sua energia, né? Sem sofrer nenhuma mudança na sua frequência, sem sofrer nenhuma mudança no seu comprimento de onda, mas perde sim um pouco seu alcance, e é isso. Que isso! Foi melhor que eu, foi melhor que eu. Consegui, Pô, Você venceu. difícil, caraca. Não pode falar fenômeno, pode falar nada. Ah, mas hoje ninguém foi pego na palavra impedida. Eu acho que foi com a Lara e com a Débora. Foi com elas. Uma delas desistiu e começou a falar todas impedidas. Eu não aguento mais! E começou a falar todas. Essa é a cara da Lara, hein? Eu não lembro, acho que foi a Débora até. Foi a Débora. Ela falou, quer saber? É por isso que acontece! E não deu. A gente adora o palavra impedida. E agora eu quero que vocês preparem o coração de vocês, tá? Por quê? Porque a gente vai para uma hora muito legal, tá? Muito legal. Porque a gente vai preparar aí, Pete. Nós vamos para a nossa central da aprovação. O que acontece na central da aprovação? Agora vocês vão ouvir os nossos craques. Os nossos veteranos, os jogadores que já foram para uma Copa pelo Descomplica e estão aqui para dar dica para os novos jogadores. Então nós temos alunos já aprovados que vão trazer para a gente dicas do que eles fizeram. Tá certo? Então é um momento emocionante. Vamos dar uma olhada aqui no VT? Vamos olhar o depoimento. Olá, Desco amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Renata Valéria, uma das embaixadoras da Descomplica, lá do @Quero Ser Caloura. Estou falando aqui diretamente da Central de Aprovados Descomplica. O meu objetivo aqui é compartilhar com vocês algumas táticas e brigas que me ajudaram a entrar com o Enem de goleada na universidade. Bem, eu quero começar, antes de mais nada, falando da minha história com os Descomplica, que começou lá em 2014. Eu estudo com eles desde 2014. Estudo sim, porque eu ainda estou tentando medicina, mas eu já fui aprovada em enfermagem, em fonoaudiologia e também em fisioterapia, que é o curso que eu faço atualmente lá na Universidade Federal de Sergipe. E aí eu queria compartilhar com vocês, diante disso, que foi que me levou à aprovação em fisioterapia, alguns pontos que eu acho muito importantes, especialmente nessa reta final. Uma coisa que eu fiz muito e que eu acho que é extremamente necessário é resolver cada vez mais provas, cada vez mais questões, porque a prova do Enem é feita de questões. Então é importante que a gente entenda como é que os assuntos são cobrados dentro das questões, de acordo com os níveis de cada questão. Então é importante que você pratique muito, que você tire dúvidas e que você veja a resolução dessas questões, porque vai te ajudar a entender o processo, o mecanismo de resolução de cada um. Além disso, pratique muita redação, porque redação é prática. Pesquisem bastantes repertórios, estejam preparados para quaisquer temas. Não fique tentando adivinhar, mas o que vier você vai estar preparado, porque você vai entender a estrutura, você vai ter um bom embasamento e conhecimento de mundo. E por fim, mas não menos importante, cuide da sua saúde mental, porque é de extrema relevância dentro da sua produtividade na prova. Se você não estiver bem na sua mente, nada vai funcionar. Bem, agora é a sua hora de entrar em campo desse amigo, por isso siga essas dicas. Siga as dicas dos professores, porque elas são muito valiosas e eles sabem do que eles estão falando. E não esqueçam de focar nos conteúdos top que mais caem no Enem, porque isso também é importante para que você garanta com sucesso nessa prova tão esperada. Então, eu desejo a vocês bons estudos, que vocês façam uma excelente prova, que venha logo essa aprovação e contem aqui com a minha torcida, tá bom? Beijo, tchau, tchau.
Nossa, fala Que muito legal, bem, né? Uma Renatinha querida. é ótima. Nossa, ela é uma querida, a gente conhece ela. Enfim, obrigado. Você sempre brilha. E agora, nesse momento, o que a gente faz? Eu quero que vocês comentem essa estratégia dela. E eu acho que tem super a ver com a gente uma coisa que ela falou aqui, que eu vou jogar para vocês dois. É hora de fazer exercício? É isso? Tipo assim, a gente tá chegando perto. Sim. É isso. A minha pergunta é hora da gente pegar e abraçar exercício? E é isso que a gente tem que fazer? E a outra coisa que eu ia perguntar para vocês, e acho que tem um pouco a ver com o que o Vilaça falou antes, ela falou, olhem a resolução. Eu queria entender o papel da resolução para vocês. Porque o Vilaça virou uma hora e falou o seguinte, essa parte física aqui você até poderia resolver pela fórmula, mas você poderia resolver pelo conteúdo teórico. Olhar como o Enem coloca o gabarito é estratégia? É legal? Faz diferença? Qual a visão de vocês para isso? Eu acho que, assim, infelizmente, não existe o gabarito do Enem, ele é cru, ele só mostra a opção, mas não mostra o pensamento. Eu costumo dizer para os alunos, né, procurem várias fontes de gabarito. E você tem que se apegar à fonte que você se sente mais confortável para você pensar no dia da prova. Do tipo, isso aqui eu seria capaz de pensar no dia da prova. Isso é legal. Porque senão você vai para uma fonte de gabarito de, puxa, aqui o professor, enfim, o aluno, fez de um jeito muito mirabolante. Eu nunca pensaria isso no dia da prova. E quando você pensa assim, isso já te desanima, né? Porque você tá no impossível, tá no inalcançável. Então, procura fontes diferentes. Alguma vai ser mais palatável, vai ser mais gostosinha para você. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto que você falou sobre a importância das questões. Eu acho que agora, inclusive, é hora de esquecer teoria. Sim. É hora de fazer questões e o que falta de aprender de teoria tem que ser via questões. Então, agora eu acho que o aluno ele tem que estar mergulhado 100% do tempo em provas passadas, em simulados, né? E, obviamente, aperfeiçoando os temas ou até mesmo aprendendo via as provas passadas, as questões, os gabaritos. Quantas vezes eu em transporte ficava só lendo a prova e o gabarito, né? Porque quando você lê o gabarito, mesmo que você não esteja tentando fazer a questão, você está estudando ali aquele recorte, aquela questão, você está aprendendo alguma coisa. Então, é realmente muito importante. Sim, E uma coisa que ela falou, Mauro, ela puxou ali a questão da saúde mental. E eu quero ir um pouco além da saúde mental. Eu quero falar de um preparo extra conteúdo, tá? Mauro, as pessoas reclamam muito do tempo em matemática. Sim. E não vamos fingir que é uma prova que você tem tempo sobrando, porque não é. Não é. Isso que ela falou da saúde mental também parte para a questão da matemática. As pessoas costumam ficar muito nervosas, elas se perdem além do tempo. Sim, com toda certeza, né? A matemática, né, ela já traz essa bagagem de medo, de nervosismo, né? Você pensar, vou fazer uma prova de matemática, a pessoa já fica nervosa. Então, assim, isso que ela falou é muito importante, né? Saúde mental é absolutamente importante para eles. Eles já estão na reta final, já tem aquela pressão. Então, quando você chega lá na prova de matemática, pode ser que você lê aquilo, você começa a bater aquele nervosismo. Mesmo que você esteja muito preparado, pode ser que a sua mente aí te pegue uma peça em relação à matemática. Então tem que estar muito bem consigo mesmo no dia da prova. No dia que você tem que chegar lá relaxado, de bem, dormir bem, tomar aquele café reforçado e fazer a prova, porque é pesado, realmente. E assim, já que você falou no dia da prova, eu acho que eu vou puxar pro próximo, hein? O que vocês acham? Ei, Lomes, é isso? Vambora? Então prepara, Pete. Pitágoras nunca foi tão íntimo de alguém. Pete, prepara aí, porque a gente tá chegando no nosso esquema tático. Rapaz, eu queria alguém que botasse atrás do que eu tô falando, sabe? Essas frases, tipo assim, que você fala uma coisa, ela aparece na tela. O esquema tático. Qual é a diferença do esquema tático? A brincadeira é a seguinte agora. Dia da prova, o aluno, sabe-se lá por quê, conseguiu 5 minutos, chegou no cantinho e falou assim, me dá essa dica. Então a pergunta que eu vou fazer para vocês é assim, qual é a resposta que você daria em 1 minuto para alguém que está na cara da prova, vai entrar agora? O aluno vai ouvir isso indo pro Enem. Entendeu? Tipo assim, Mauro Vila, me salva agora. Agora, pelo amor de Deus, o que eu faço em relação a isso? E aí tem algumas perguntas. O aluno chegou para você, Mauro, falou o seguinte, professor, qual o melhor caminho para eu fazer a prova de matemática? Sigo, faço um, não faço outro, é de trás para frente, é de cabeça para baixo.
Pelo amor de Deus, professor, o que eu faço agora? Sim, o melhor jeito, né, da gente fazer aí essa prova de matemática é começar pelas questões fáceis. É isso. E os alunos, eles têm dificuldade em encontrar questões fáceis. E quando eu falo questões fáceis, Jansen, eu estou falando de questões que você olha e você já sabe o que você tem que fazer. Por exemplo, já teve questões no Enem que falava assim, eu tenho, não lembro o contexto, mas ele falava sobre você ter 129 mil barris, certo? E cada barril tinha 159 litros. E ele perguntava, quantos litros você tem no total? Basicamente isso. Só que ele queria em metro cúbico. Acabou, gente, é uma questão de multiplicação. Questões desse tipo, tem que começar por ela. E deixar o tempo, porque como você está começando a prova, aquilo ali a sua mente está funcionando muito bem. Então, quando você chega no final, você deixa aquele tempinho só para as difíceis. Então, questão fácil não pode errar, e nem questão aí de estatística, moda média ou mediana. Tem que fazer isso daí e análise de gráficos. São as três coisas que tem que fazer. Isso aí. E assim, Vilaça, uma coisa diferente, tá? Por quê? Porque matemática é prova de matemática. Física, a prova não é de física, é de naturezas. Então, eu não tenho uma sequência de 15 questões de física para poder fazer esse exercício. Sim. Você recomenda o quê? Que ele faça só física ou que ele faça esse mesmo exercício para química, biologia junto? Você acha que no dia? Eu tô aqui no cantinho da prova, Vilaça, me salva. Sim. Eu vou até além. Eu recomendo muito que você misture as questões de matemática e de naturezas. Então, eu gosto muito de... começa por matemática, faz 15 de matemática, depois 15 de naturezas, aí volta 15 matemática, 15 naturezas, 15 matemática, 15 naturezas, acabou a prova. Eu acho que esse mix é muito importante, porque a gente sabe que do meio para o final da prova você está mais cansado, então você não joga todo o seu cansaço só em matemática ou só em naturezas. Então mescle as provas para não correr o risco de ter que chutar 20 questões no final, por exemplo, só de matemática, porque você deixou matemática para fazer depois. Então não sacrifique só uma área do conhecimento, misture as provas. Outra que você me perguntou sobre fazer as questões de física. Não recomendo fazer todas as de física. Então, faça na ordem que aparece, mas, assim como o Mauro muito bem falou, as de matemática bateu, olhou, viu o que sabe fazer, faz. No caso de naturezas, dê um gás nas questões, sobretudo teóricas, que elas são mais rápidas, você ganha tempo. Biologia é 100% teórico, não tem cálculo, né? Química e física, algumas têm cálculo, mas como física tem vindo mais do ponto de vista conteudista, né, teórico, faça todas as que forem de teoria, que você vai estar marcando aí 2/3 da prova e vai economizar tempo para as que tiverem cálculo. Nossa, muito bom. Muito bom. Mauro, essas questões que você falou ali no final, eu entendo que elas são as que a gente não pode pular. Sim. Você falou moda, mediana, leitura de gráfico. Isso. E na parte que eu falei sobre média, moda, mediana. Isso. E a parte de análise gráfica. Não tem como pular. Essas daí você tem que fazer. Tem que fazer esse tipo de questão. E matemática básica, né? Questão de multiplicação, divisão, tem que saber. Basicamente você chegar na prova fazendo as operações básicas. Tem que saber. Matemática básica é obrigatório. E vamos lembrar, o Vilaça falou, gente, TRI, sim, se tem uma questão que você não pode perder, é a fácil. Então, assim, eles estão falando para você aqui, no cantinho, você está na porta do teu local do Enem. Sim. Escuta isso aqui que eles estão falando, não perde. Vilaça, você conversou com a gente sobre o que mais cai, mas a gente não necessariamente falou sobre o que é mais fácil, concorda? Concordo. São coisas diferentes. Totalmente. O que mais cai. A mesma pergunta que eu fiz para o Mauro. O que é aquilo que o aluno tem que acertar, porque geralmente é mais fácil que outras coisas que costumam complicar? Então, boa pergunta, ótima pergunta, inclusive. Eu acho que as questões de fenômenos ondulatórios, elas por serem mais teóricas, normalmente são mais fáceis. Questões de física térmica, quando são mais teóricas, também normalmente são mais fáceis. Questões de ótica, que muitas vezes são interdisciplinares, já caiu ótica com biologia, já caiu ótica pura, mas também ela nunca vem com cálculo. Então, em física, a gente pode ser um pouco mais grosseiro e falar que as questões que não envolvem cálculo costumam ser as mais fáceis. Muito embora já tivemos exceções, tá? Mas a regra a gente pode dizer que basicamente é essa. Então, são as que ele não pode deixar de fazer, né? E, obviamente, tentar acertar. As que são de teoria,
sobretudo desses temas que eu falei. As que são mais difíceis, né? Acho que vale citar as de conta de calorimetria, as de conta de cinemática e as de circuito elétrico não costumam ser tão fáceis quando você tem um circuito um pouco mais feio, que a galera se assusta muito, né, com o visual. Viu um circuito mais feio, pronto, a pessoa já pula a questão, né? Sim. Então, não faça isso, tá? Porque isso engana. Muitas vezes uma questão aparentemente feia não é difícil, então não se deixe intimidar pelo visual da questão. Que maravilha. Acho que eu vou aproveitar o que você falou e vou jogar agora pro Mauro de novo, porque Vamos nessa. você me trouxe as mais fáceis e também trouxe as mais difíceis. Mauro, você falou pra gente as mais fáceis. Uhum. O que geralmente em matemática parece que vai dar ruim e dá ruim? Tipo, o que é aquilo que você olha, dá vontade de chorar e deveria chorar? Exatamente. E chora. Assim, E chora. E molha a prova com as lágrimas. Exatamente. O quê? Quando, em questão em questão de olhar, certo? De entender a matemática, a parte de geometria é a mais pesada. Não que seja difícil, eu gosto muito de geometria, né? E não que seja difícil, mas entra naquela questão que a gente falou antes, da planificação, que os alunos não conseguem ter essa visão na matemática. Entra na parte de geometria espacial, que cai sempre no Enem, sempre tem uma questão ali de cilindro, sempre aparece o cilindro, aparece uma pirâmide, e os alunos têm dificuldade nisso. Então, acredito que dos tópicos aí, a parte de geometria, ela tem causa dificuldade nos alunos. É a parte em questão mesmo de visualização. Cara, eu vou falar uma coisa bem Combinatória pessoal, né? também, né? Combinatória também. Combinatória é o demoninho. Isso aí. É. Probabilidade até vai, Probabilidade, mas combinatória combinatória é o mas demônio. Combinatória depende muito do ano também. Tem ano que cai uma questão muito fácil. Muito Tem fácil. ano que cai uma questão muito difícil. Que é assim, os alunos não conseguem fazer. Mas assim como a vida, né? Combinatória é escolha. Escolha. Que é isso? Inclusive o C de combinatória não é de combinatória, é de choices. Amei isso. Muito bom, muito bom. Gente, o humanas, estudando exatas, é cheio de macete. macete. O C é de choices. Tá bom? Exatamente. Que é isso? Gente, inclusive, Mauro, você falando, eu lembrei do meu vestibular, tá? Quando eu fiz vestibular, na época ainda discursivo, entregando a idade, eu deixei por último uma questão que era de tronco de pirâmide invertido na UFRJ. Sim. Figura espacial Caraca, eu lembro recortada. dessa questão. Você lembra Hansen? dessa questão? Eu lembro. Era uma questão que você tinha que achar, se não me engano, o volume de um volume tronco de eu pirâmide lembro, eu já vi invertido. essa questão. Já Foi vi. o ano que eu fiz. Sim, eu lembro E, disso. cara, eu bati o olho e falei, beleza, essa é a última. Eu não vou envelhecer no meio da prova. Eu vou manter minha saúde capilar, vou fazer o resto, no final eu olho pra ela. E acho que a dica é essa, né? Sim. Que é isso? E já Muito que, bom. vocês deram uma pincelada, acho que a Luma vai concordar comigo. O Vilaço falou assim, olha, nem sempre a questão tem cálculo, mas muitas vezes tem cálculo. E aí eu vou querer saber se esse cálculo é falar que é juntar matemática na física, mas a gente tem um nome para isso, não tem? Lu? Cadê o Pete? Pete, prepara a tela. Adoro quando fala aparece aqui. Porque nós vamos chegar no momento do nosso gancho interdisciplinar. Tum, tum, tum. Olha isso! Praticamente uma Tata Werneck, o Hansen, né? Não é? Foi nossa aluna, beijo, Tatá. Olha só. Como que matemática e física se encontram? Porque são áreas diferentes. Sim. Mas só para dar um exemplo para vocês, quando eu estava conversando com o Oda e com o Caio, eu e o Oda falamos assim, gente, Oda e Caio, impacto ambiental é um assunto que cai em biologia, em química e em geografia, Sim. certo? Sim. Entre física e matemática, eu sei que quando a gente pensa em conta, sabe, tipo, é meio banal falar, mas tem algumas partes da física, ô Vilaça, que você pode falar que vai ser em cálculo, tipo, gente, isso aqui não vem teórico, ó. Isso... Então, cinemática vem muito cálculo, né? Cinemática vem muito cálculo. Questões de proporcionalidade, né? Como Sim, o Mauro já falou, aparece muito, já veio em hidrostática, a questão de uma grandeza ser diretamente... Eu ia falar isso agora, diretamente proporcional, inversamente proporcional, cai muito na física. Cai Demais. muito na física, muito na física. Com certeza a prova de física é muito mais dependente da matemática do que o contrário, né? Muito embora a prova de matemática brinca ali com umas duas questões de física, brinca com uma questão de química, né? Às vezes traz até uma gracinha em biologia, mas... Com certeza, né, na prova de física, você pode esperar interpretação gráfica, né, que é um cross ali com a matemática. Que mais? Função de primeiro grau. Né, quando, é verdade. Né, U é igual a RI é uma função de primeiro grau. Toda fórmula que tem esse jeitão, né, U é igual a R vezes I,
Que mais? Que a gente S igual a S0 mais VT. Isso tudo é função de primeiro grau. Isso tudo graficamente vai me dar uma função afim. Isso tudo vai me dar um gráfico em linha reta, entendeu? Sim. Ou, por exemplo, como o Enem gosta, trazer uma equação de Torricelli e pedir qual é o gráfico aqui desse movimento desse cara. E aí o gráfico é um gráfico parabólico. Por quê? Porque a equação de Torricelli é uma equação, uma função de segundo grau, entendeu? Então, tem muito disso, né? Pressão igual a força sobre área. Então, pressão é diretamente proporcional à força, mas pressão é inversamente proporcional à área. Quanto maior a área de contato, menor a pressão, né? Porque aí a gente está falando em uma força distribuída. Então, isso cai muito na prova de física. Então, a gente pode pensar questão de proporcionalidade, questão de função e questão de interpretação gráfica. Chove na prova de física. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu antes, que eu ia falar assim. Então a gente pode assumir que quando tem porque é uma questão de física que puxa a necessidade de conhecimentos matemáticos. Sim. Ela tende a ser mais difícil. Com certeza, sim, com certeza. sim. Até porque precisa da base matemática do aluno, né? E a gente sabe que o Brasil, infelizmente, é um dos países mais fracos de base matemática, né? Então, são as questões que normalmente são mais difíceis. E digo mais, Hansen, são questões que muitas vezes não tem conta, não. É raciocínio lógico-matemático. Não tem uma conta, mas são às vezes as mais difíceis da prova. Já teve aquelas questões de diretamente e inversamente proporcional, que era só para a pessoa que estava fazendo a prova montar ali a igualdade. E não tinha cálculo. Não tinha cálculo. Você monta a igualdade, mas para você visualizar aquilo, caramba, tem que ter um conhecimento muito bom. Vou falar que eu sinto um pouquinho, porque quando eu estou falando de impacto ambiental, às vezes eu falo sobre deslizamento, que o nome técnico de um deslizamento é movimento de massa. E eu explico que quando a gente entende a encosta de um relevo como um plano inclinado, não perfeito por ser da natureza, mas com comportamento de plano inclinado. E eu falo que a gente chama de movimento de massa, porque quando a gente começa a deslocar partículas, que são massas, e ao se deslocarem, elas aceleraram, porque elas ganharam velocidade. Nossa. Eu tenho a força resultante, que é massa vezes aceleração. Então, se eu tô ou ganhando velocidade ou agrupando mais massa, porque uma pedrinha empurra a outra, nas duas eu tô aumentando a força do movimento, porque elas são diretamente proporcionais. Caramba, sabe como é que isso se chama? Fazendo até quantidade de movimento. Que era o que eu mais gostava em física. M1V1 igual a M2V2. Isso aí. Quando não tem interferência externa. Muito não é bom. isso? É isso. Porque, ó, Eu acho que movimento... essa parte todo mundo ama. Não, brilhante, porque movimento é velocidade, quantidade é quantidade. E aí, o que mede a quantidade? A massa. Sim. E é isso que você fala, porque o negócio está caindo à encosta de forma acelerada. Então, você vê, muita quantidade de movimento. É isso. É Muito isso. bom. E alguma coisa da matemática, o Vilaço falou assim, de vez em quando a matemática pega alguma coisinha da física. Tem algum exemplo assim? Ou até de outras, tá? Pode ser de biologia, Então, geralmente quando cai na matemática que tem alguma coisa de física, né? Mais essa parte mesmo de função e velocidade média, né? Que cai algumas questões de matemática. Eu acredito que seja só essas. Não estou lembrando de mais nenhuma, mas está bem presente aí na matemática essa parte de física, mas não... Eu acho que já caiu análise dimensional, fórmula. Análise dimensional... Unidade. Uma brincadeira com unidades, eu não estou lembrando que ano, mas acho que já apareceu. Sim, verdade. Não foi? Que você tinha que brincar com as unidades, aí ficava Isso. m elevado a menos 2, algo assim, é verdade. Isso isso daí é da física também. Não sei se foi do Enem PPL, mas já apareceu. Verdade, essa daí também, essa brincadeira com unidade teve também, apareceu sim, agora que você falou. Agora, eu vou aproveitar para deixar a Luma doida, porque ela sempre eu sempre faço umas coisas que ela não está esperando. A gente pode contar com vocês, então, no aulão de véspera, falando dessas coisas que mais caem, certo? Claro. Sim, com toda certeza. Dando o mapa. Então, a Luma tem mais uma coisa para botar na descrição do vídeo, porque na véspera do Enem, a gente tem os nossos mega aulões, em que a gente não só pega esses tópicos, como a gente faz aulas de revisão, faz exercícios, aquilo que vai cair é quase uma profecia. Sim, quase uma profecia do que vai estar no dia seguinte. E você está, obviamente, mega convidado para os dias 12 e 19 de novembro, exatamente na véspera das aulas. O link vai estar na descrição. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar na descrição, você vai baixar o e-book com todos os tópicos para saber o que estudar. Vai baixar o e-book da disciplina, Luma?
para poder fazer os exercícios. Vai também se inscrever no aulão, óbvio, para você no dia poder estar com a gente, ouvindo tudo. E ainda tem o quê? Ainda tem o link do It, nosso parceiro, tá bom? O banco digital gratuito do Itaú, para você saber tudo sobre o que ele pode fazer por você e dominar o mundo das finanças, tá bom? E agora chega um momento, gente, que Galvão Bueno vai tremer. Oh, Inclusive, é por isso que ele está se aposentando. Foi porque ele viu esse quadro, ele falou, eu acho que é hora de eu abrir espaço para a nova geração, porque, Pete, prepara aí, porque vai começar a nossa narração. Que dá jogo? Pete, eu preciso que você ande comigo, Pete. Eu quero dar aula com o quadro aparecendo assim. Eu falo, a frase vem. Tá? O que vai acontecer, tá? Agora, os nossos queridíssimos convidados, eles vão ensinar, a gente está aqui ensinando o tempo todo, só que eles vão ensinar imitando uma narração de futebol. Vai ganhar aquele que gerar mais emoção, entendeu? Mauro. Ó, o relé é muito simples. Ferrou. Muito simples. Eles vão receber essas fichas que estão na minha mão e que eles não viram até então. Eles não sabem o que eles vão ler. Então é tudo assim, gente, no improviso. Só que eles vão ter que ensinar simulando uma narração e aquele que gerar a maior vontade da gente gritar gol ganha, hein? Vocês estão prontos? Não, mas vamos embora. Mas vamos nessa. Segundo minha ficha, isso aqui... O Mauro começa. Ó, isso aqui foi sorteado previamente entre os candidatos, tá bom? E a gente divulgou entre eles. Quem começa é Vilaça! Isso é sujeira, hein, Hansen? Eu vou te pegar. Eu, inclusive, gostaria de mostrar. Olha aqui, ó. Vilaça, vamos começar. Isso é coisa da Luma, hein? Luma, ó, você vai me pagar depois. Eu acho que foi Luma e Pete. Pô, Pete também? Eu acho Pô, que cheguei foi. agora, já tá me trollando. Eu acho que foi Luma e Pete. Ah, Não tem tempo, é só ler o que tá aqui, mas a emoção é a da narração, tudo bem? Fecha nele, eu mitocôndria. quero só saber se a Lara e a Débora fizeram isso aqui. Fizeram? Ah, eu tenho que ver isso. E voaram, depois. tá? Voaram? E voaram, foi incrível. Lascou-se. Foi incrível. Mas eu confesso, acho que nesse jogo quem ganhou até agora foi o Oda. Não, o Oda não dá pra O Oda competir. não tem como ó. competir com Não, ele. no do Oda, o mitocôndria invadiu, pulou na mesa, rasgou a camisa. Parecia um estádio de futebol isso aqui. Vila, prepara, tá bom? Eu vou virar, você começa, a câmera já tá em você, hein? Olha ali, ó. Ó, o mitocôndria tá apontando. Tem que olhar pra câmera? É isso, narrador, Mas vai. eu tenho Prepare, que- vai! Calor é definido como um processo de transferência espontânea de energia da região de maior temperatura, maior concentração de energia cinética média por partícula, para a região de menor temperatura, menor concentração de energia cinética média por partícula participante. Eu não senti o gol. Eu senti que mas no tinha que fazer final. gol. Eu senti que no final a partícula chutou pra fora. Luma, você sentiu isso também? para. Ele falou assim: lá veio a Ah, partida. Luma, tu também. Ah, não mete essa, Ele falou Luma. assim, e lá veio a partida, gente, a partícula. Não, mas era porque é Eu da não vou rir, maior não. temperatura para menor temperatura. Vocês não pegaram a ideia. Ó, o Mauro vai ganhar um spoiler. A parada é meio assim, ó. Lá veio a população, agora a Olha população vai crescer, vai nascer. Olha a fecundidade, tá crescendo, nasceu, mano. Ô, mitocôndria, vai pular. Então eu quero ver o mal agora. Agora você faz. Não espere muito, não. Aí, o Pete Que não isso? botou essa pra mim. Porque eu senti que o calor perdeu o calor. Ah, vocês parem, viu? Que, Tchau. inclusive, nada mais é que o ritmo de velocidade ali, né? Se perdeu o calor, foi ficando o quê? Mais devagar? Mais devagar, mais frio. Mais frio. É Que isso. isso? Pô, mas foi isso, Eu Hansen. estudei. Vamos ver o mal. Meu Deus. Mitocôndria, Eu fecha quero o o Mauro Mauro agora. agora. Vamos nessa. Vamos ver se o Pete vai botar barulho de gol, hein? Não, não pode Preparado, botar, não. Preparado, vai. Vamos nessa. Bem, amigos do Descomplica, agora a gente vai falar de grandezas diretamente proporcionais. São duas grandezas, são diretamente proporcionais quando, pra variar, uma grandeza, a outra também varia na mesma razão. Por exemplo, se uma grandeza dobra, a outra também irá dobrar. Se uma grandeza reduzir a metade, a outra também terá o mesmo efeito. Eu queria falar que a Foi partida igual a de mim. hoje... Igualzinho a mim. A Muito obrigado, partida- amigo. Solidariedade. de hoje, ela parece que foi combinada. Tudo tá dando empate. Eu não entendi, Luma.
É meu Eu acho- amigo, Hansen. Eu acho isso que eles aí. combinam tudo, deu Ele se empate. solidarizou comigo, pô. Palavra impedida, ninguém impediu. Ninguém fez gol. Então tudo 0 a 0. Sabe por quê, Hans? Eu vou te falar a verdade. É porque física e matemática, o pessoal sempre tá dando uma rasteira na gente. A gente combinou, É né? verdade. Falando assim, a gente vai verdade. juntinho aqui. A gente todo vai mundo junto. E a palavra impedida, na verdade, foi ponto nosso. Foi empate, o Velasco- mas, pô, o Velasco tiramos também. onda. Eu vou até pular pro próximo aviso, porque eu tô sentindo que foi combinado, Luma. Gente, olha só. Pediram aqui pra avisar que na descrição também, pra Luma ficar doida, também vão ter o quê? Links para os nossos planos. É isso, Luma? Os planos do Descomplica estarão ali eu vou falar abaixo essa parte, com descontos especiais para quem vem pelo nosso videocast, porque aqui a gente é 10 estrelas. Que é isso, tá bom? Então, aqui na descrição vão ter links também para os planos de você que quer dar um gás não só na reta final, como é treineiro esse ano, e ano que vem vai fazer o Enem, a Vera, quer fazer aquele treinamento, então também vem com a gente. E a gente já falou, não deixe de seguir o Descomplica nas redes sociais, você fica sabendo de tudo que a gente está preparando. E também não deixe de seguir quem, Lumes? O nosso grande parceiro do dia, It. Tá certo? Eu não quero falar errado, então siga o Descomplica, @Descomplica, e não deixe de seguir o @FazUmIt, tá bom? Todas as redes, @FazUmIt, @Descomplica, e você vai estar muito bem assessorado. E eu queria falar uma coisa que é um momento sempre que você não acredita, que é o seguinte, estamos chegando ao fim já, Ah, Tava que tão bom. isso. não é? Foi tão bom. Passa muito rápido, gente. Passa muito rápido. E olha só, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Eu queria agradecer de verdade. A gente está recebendo tanta mensagem tão legal. Vocês estão pedindo cada vez outros assuntos, outras matérias, não é, Luma? Faz com esse tópico, faz com esse tema, traz fulano. E, gente, isso pra gente tem um carinho tão grande, porque a gente está preparando, a gente pensou os quadros e tal. Tem tanta gente trabalhando, porque a gente aparece aqui, o pessoal não sabe quanta gente de roteiro, de produção, de marketing faz isso aqui acontecer. Então, eu queria agradecer os comentários muito carinhosos que vocês fazem, todas as redes sociais. Queria agradecer demais a presença dos nossos convidados, mas eu vou deixar eles se despedirem, não vou falar por eles, não. E eu queria agradecer de verdade a parceria com o It, de verdade, tá? Porque, assim, é uma instituição super importante, tá? Ele é o banco digital gratuito do Itaú, e, assim, ele está convocando vocês, nossos craques, eles acreditam nessa parceria com a educação, tá certo? Então, gente, não esqueça, inclusive, você pode usar a hashtag Vá Com Tudo, que aí você vai com tudo logo nos estudos e no Enem. Então, use a hashtag Vá Com Tudo, mostra pra gente que você viu, que você gostou e que você está estudando não só para o Enem, como para a vida. Que isso, hein? Tirando. Então, para dominar tanto a prova quanto o mundo financeiro, um beijo, It. Foi um prazer estar com vocês hoje. Espero que vocês ajudem muita gente nesse caminho. Eu adoraria ter conhecido vocês antes. Só não vou falar nada porque o Vilaça vai falar de idade de novo, que na minha época não tinha banco totalmente digital, muito Não menos tinha. gratuito. Então não vou ficar falando isso não, senão o Vilaça vai me envelhecer. Tá? Eu queria falar para vocês que, enfim, esse foi o 5º episódio do nosso Revisão 10 Estrelas. Eu adorei e eu quero deixar os nossos convidados se despedirem, tá? Quem começa? Vocês decidem. Vai, Galera, Maurinho. foi um grande prazer estar aqui com vocês, foi maravilhoso a gente dividir esse momento aí, eu sei que tá faltando um pouco pro Enem, então essa divisão aí de coisas, pensar um pouquinho sobre o que vocês podem melhorar, o que vocês já estão bons, valeu muito a pena. Então, obrigado aí pelo convite, foi muito legal estar com vocês hoje. Onde as pessoas te encontram, Mauro? Pode me encontrar no Instagram, meu Instagram é Mauro Belmonte, né? Meu nome é Mauro Belmonte com E no final, só que tem alguém usando esse arroba e eu nunca consegui pegar, então o meu é sem o E no final, é Mauro Belmonte sem o E, porque essa pessoa nem posta foto e não tira esse arroba sem o E, entendeu? Então Mauro Belmonte sem o E. Denuncie pra senti que o uma- cara caia. Eu senti uma raiva aí. Eu senti uma raiva. aí. Pobrezinho, pobrezinho. Meu sonho, ter o meu nome completo, não tem, falta uma letra, mas tá de Tá boa. Não soframos, certo? E ele, Vila, como é que as pessoas te acham? Como é que as pessoas. Meu Instagram, @RF de Rafael, RF Vilaca, que é o meu sobrenome, com L só. Queria agradecer Hansen, Mauro, Luma, toda a equipe, todo mundo que está aqui nos bastidores que vocês não veem, que faz essa história acontecer. Muito Pete. obrigado a vocês. O Pete, né, que não botou minha música no final, mas tudo bem. Todo mundo que faz essa estrutura linda e maravilhosa acontecer. Obrigado a você, nosso ouvinte,
que está aqui participando, nos prestigiando. Espero que vocês tenham curtido as nossas dicas, que vocês anotem tudo com muito carinho, porque eu tenho certeza que as dicas foram muito valiosas e se você aplicá-las vai dar muito bom. Certo. Vem com a gente, aulão tá aí, do Descomplica, sempre um luxo, sempre o aulão mais visualizável, então vem com a gente que é sucesso, questões inéditas, vale a pena a gente reforçar. Então os links que a Luma tá toda louca aí para poder botar daqui a pouco na descrição do vídeo. Usem, abusem desses links porque tem tudo de bom ali, é isso. Show. Gente, e eu sou @HansenOficial, você me encontra nas principais redes. Eu adorei estar aqui. Você curta, compartilhe, comente, deixa aqui embaixo o que você achou, o que você quer ouvir no próximo videocast, porque a gente está aqui doido para falar mais com vocês. E vamos lembrar, né, gente? Esse foi o nosso 5º episódio da revisão 10 estrelas. Se o Hexa vem, não sabemos, a gente vai torcer, mas que a aprovação vem, ela vem. Não vem? Ah, ela vem, a gente tem certeza que você vai entrar em campo muito mais preparado depois da nossa revisão. Um beijo, vejo vocês no próximo. Tchau, tchau. Obrigado, gente.